Para tudo o que você está fazendo agora e presta atenção nessa informação. Se você é empreendedor e tem empregado, saiba que os seus empregados estão correndo um sério risco. E você também pode ter uma complicação na sua operação. Eu estou falando do empréstimo do FGTS, onde mais de 40 milhões de brasileiros já estão fazendo simulação. Você agora terá como obrigação, e não é mais facultativo, descontar o empréstimo consignado na folha de pagamento do seu empregado. Isto é o que vai acontecer a partir de agora, quando foi aprovado o empréstimo do trabalhador, o empréstimo consignado, que tem como garantia o fundo de garantia e também a multa do FGTS. Isso significa dizer que o seu trabalhador vai comprometer o FGTS. E mais ainda, ele vai comprometer uma parcela de 35% do salário. E você vai ter toda a burocracia para atender isto, pois você terá que informar isto e quanto ele contraiu de empréstimo. Ele pode, inclusive, contrair esse empréstimo acessando o celular, a carteira do trabalhador digital. Vai fazer isso, precisa informar para você, e se ele não informar, a responsabilidade é sua. Você precisa ter alguém na sua empresa que verifique para saber quem é que fez o empréstimo, quem fez o empréstimo novo, aí o empréstimo que estão dizendo que seria maravilhoso, que teria juros baixos, mas na realidade tem juros superiores a juros de AJ. E é o que está sendo dito aqui por pessoas que estão entrando aqui e falando, compartilhando, e simularam a operação, chegaram a um cálculo de 120% de juros ao ano, maior do que juros de AJ. Eu não estou falando aqui para você incentivar alguém a pegar juros com AJ, nem com AJ, nem com um banco que agora está cobrando juros mais do que uma AJ. O que eu estou dizendo é que você, que é empreendedor, tem o dever sim de aconselhar os seus empregados para terem muito cuidado e observe antes de contrair esses empréstimos, pois estão divulgando um percentual, um juros, quando na verdade, quando você verifica a taxa efetiva, ela chega a 120% ao ano. É um verdadeiro absurdo. E o pior de tudo, depois você vai ter uma burocracia para poder informar isso na folha de pagamento, pois na folha de pagamento vai ficar vinculada a guia do fundo de garantia, onde você deve descontar da folha de pagamento e você deve recolher junto com o FGTS. Já imaginou se você não está sabendo que um empregado contraiu o empréstimo? A responsabilidade de quem é? É sua, você passa a ser responsável. Você vai ter que ter um processo, alguém na empresa que verifique quais foram os empregados que contraíram empréstimo, informar isso para quem processa a sua folha de pagamento e, como consequência, ter a guia para pagar. E se você não pagar a guia, você vai ter todas as outras sanções, mais algumas agora. Por exemplo, quando você for pagar a guia atrasada do FGTS, você não poderá englobar a parte que é do empréstimo, terá que tratar isso direto com as instituições financeiras. Este é um baita de um problema. O outro problema também é que você já tinha isso, mas vai se intensificar agora. É quando você não paga o FGTS, você não pode receber prolabore. Você também não pode pagar lucro ao sócio. Você não pode participar de uma licitação, pois não recebe a sua certidão negativa. Esta dívida pode ser encaminhada para dívida e depois seguir para inscrição em dívida ativa e depois, por consequência, para execução, e você pode ter um baita de um problema, inclusive comprometendo o seu patrimônio. Tudo isso para você entender que você está assim diante de uma situação que o empregado seu empregado pode pensar que é uma boa contrair esse empréstimo, mas não será. Terá um juros excessivo para ele, vai trazer uma burocracia para você e no final pode comprometer muito o seu empregado, prejudicá-lo, e ele vai ficar sem um controle financeiro, comprometendo 35% do salário, e lá na frente esse problema poderá repercutir no seu negócio. E aí, o que você achou? Gostou desse conteúdo? Achou que ele foi útil? Então deixa um comentário, foi útil. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.